Benimate apresenta. Fala, galerinha. Aqui vamos agora falar sobre simplificação de expressões envolvendo operações de equação do segundo grau. O objetivo aqui de simplificar consiste em utilizar métodos de fatoração e assim reduzir a expressão algébrica à sua forma irredutível. Como assim forma irredutível? Bora lembrar então de uma fração. Então, quando eu tenho lá a fração 20 oitavos, essa fração ela não está na forma irredutível. Por que não está na forma irredutível? Porque eu posso simplificar ela dividindo ela por 2. Por exemplo, que 20 por 2 dá 10 e 8 por 2 dá 4. Ainda não está na forma irredutível porque 10 e 4 ainda divide por 2. Então eu divido ambos por 2 e vai resultar em 5 meios. Então, essa da fração 5 meios é a fração irredutível do 20 oitavos. Então, o objetivo de simplificar expressões algébricas é basicamente chegar a esse tipo de notação. Consiste basicamente, então, em você reduzir a expressão ao mínimo possível. Primeiramente, eu dou a questão dá um problema nesse tipo, com a pergunta mais ou menos assim: simplifica a expressão x quadrado mais 3x menos 10 sobre 3x mais 15 para x diferente de menos 5, obtendo-se que expressão, normalmente questão de vestibular, tem com alternativa para marcar. Porque nas questões desse tipo, ele vem sempre, geralmente, ele vem sempre informando essa parte aqui, diferente de tal valor, pelo simples fato. Se isso é uma fração, aí já viu no estudo de domínio de função que uma função, ela não pode, no caso a gente não pode determinar o valor de uma divisão por zero. Então, você pode ter uma função no numerador, uma função f de x no numerador e uma função de g de x no denominador. O numerador pode ser qualquer número real, então a função de cima pode admitir valores positivo, negativo e o próprio zero. Só que o denominador não pode igualar a zero, ele tem que ser diferente de zero. Você não vai dividir um valor para ninguém, você tem que dividir para alguém. Então, aqui você vai ter que fazer o quê? Que ele já veio dando pronto, 3x mais 15, que é o denominador. Esse denominador teria que ser diferente de zero. A questão já deu o valor que ele não pode ser. Como é que resolve a equação do primeiro grau? Variável de um lado, temos variável de um lado e quem não tem do outro, né? Então, para cancelar mais 15, menos 15 de um lado, menos 15 do outro. Dividindo tudo por 3 para deixar x sozinho, você vai chegar que x é menos 5. Só que aqui é diferente porque não pode ser igualado a menos 5 por causa do denominador, que é o que ele chegou aqui. Mas o que interessa para a gente não é isso. Então, o que nos interessa é como fatorar essas expressões. X² mais 3x menos 10 dividido por 3x mais 15. Primeiramente, eu vou fazer com uma dica. 3x mais 15 pode ser fatorado com 3 fator comum. Se eu botar 3 em evidência, sobra x no primeiro, mais 15 dividido por 3 vai dar mais 5. Se eu puder fatorar, significa dizer que o numerador tem que ter uma parte nele que vai ter que ter ou 3 para dividir por 3, ou vai ter que ter x mais 5. Então, eu vou botar x mais 5 aqui e vou tentar ver quem multiplica x mais 5 para dar a equação que está aqui em cima. Quem é que multiplica x mais 5 para dar a equação do numerador? Com certeza tem que ser x. A gente viu fatoração de trinômio. Na fatoração de trinômio tem uma dica, que é o quê? Os dois números que eu coloco aqui, eles vão multiplicar. Então, aqui é o produto. E a gente já viu que o produto, quando A é igual a 1, o produto é o valor de C. E o valor de C nessa equação é menos 10. Então, eu já sei que esse produto tem que dar menos 10. Se eu estou dizendo que aqui é mais 5, o único número que multiplica mais 5 para dar menos 10 é o menos 2. Aí, se eu fizer, então,
menos 2 vezes mais 5, eu encontro menos 10, que é o número que está aqui. E agora, como é que eu faço esse 3x aparecer na conta? Esse 3x tem a ver com a soma. Então, se eu pegar menos 2 e somar com 5, eu obtenho 3 positivo, que é o número que está lá. Mas e o x? Não esqueça, quando você for fazer, você vai fazer menos 2 vezes x, então aqui seria menos 2x, e você ia também fazer 5 vezes x, então aqui seria 5x. Os dois teriam x, então menos 2x mais 5x dá 3x, então é um truquezinho. Então, olha o truquezinho, você pega esses dois números para multiplicar, menos 2, 5 vezes quem? Dá menos 10, e somados, dando o número 3. Pronto. Aí, com isso, você já achou a forma fatorada de cada uma delas. E agora é só simplificar. Então, x mais 5 pertence às duas expressões. Então, o que é que sobra da primeira? X menos 2 sobre 3. Essa seria a resposta da expressão simplificada. Simples assim. Vamos fazer mais alguns exemplos. Eu tenho aqui agora essa daqui, x² menos x menos 6, dividido por x² menos 9, e eu estou dizendo que esse x tem que ser diferente de mais ou menos 3, porque se eu botar 3 ao quadrado ou menos 3 ao quadrado dá 9 positivo, com menos 9 dá 0. Então o denominador a gente já viu que não pode ser 0. Aí eu vou fatorar. x² menos 9, isso daqui é a mesma coisa que x² menos 3 ao quadrado. Isso aqui é a diferença de dois quadrados, é um produto notável, que a gente já viu em edições anteriores, que o produto notável da diferença de quadrados é você calcular o produto da soma pelo produto da diferença, desculpa. Então, isso aqui é x mais 3, que multiplica x menos 3. Se o objetivo é simplificar, então significa dizer que alguém em cima tem a ver com o número 3 positivo ou 3 negativo. Então, o que é que a gente vai fazer então para achar o numerador? Vou anotar ele aqui. x² menos x menos 6. E eu vou botar ela na forma de produto. Como é que a gente vai fazer? Os dois vão ter x. Por enquanto, eu vou deixar o sinal de menos. Que menos para virar mais é só fazer o cortezinho, né? Aí agora eu vou ter que olhar, ó. Esses dois números multiplicado tem que dar 6. E esses mesmos números somado tem que dar menos 1. Então vamos lá. O produto eu já sei que tem que dar menos 6. A soma eu sei que tem que dar menos 1 aí. Então lá vai. Quem são os números que multiplicado dá 6? 1 e 2. Não, não é 1 e 2 não. 1 vezes 2 é 2. É 1 e 6. E 2 e 3. Para se transformar em 1, só o 2 e o 3. Pronto. O produto sendo negativo significa dizer que se o 2 for positivo, o 3 é negativo. Se o 2 for negativo, o 3 tem que ser positivo. A gente quer que a soma aqui apareça menos 1. Para aparecer sinal da soma negativa, isso significa dizer que o maior número tem que ter o sinal negativo, ou seja, menos 3 vai ter que ser negativo e o 2, consequentemente, tem que ser positivo. Então, aqui eu vou botar mais 2 e aqui eu vou botar menos 3. Aí a gente pode fazer a verificação. X vezes x vai dar x². X vezes 3 vai dar 3x negativo. Aí depois tem 2 vezes x, vai dar 2x positivo. E 2 vezes 3 vai dar menos 6. Se eu juntar menos 3x com 2x, vai dar menos x, que é o que está aqui na expressão. Então, com isso, a gente consegue achar a fatoração dela. Então, a fatoração dela, voltando aqui para a questão, é x mais 2 vezes x menos 3. X menos 3 é fator comum, e aqui é uma fração, é uma divisão. Posso cancelar, então o resultado aqui vai ser x mais 2 sobre x mais 3.
onde essa fração só vai existir para x diferente de menos 3. Por que para x diferente de menos 3? Porque é a única condição onde o denominador vai zerar. Pronto. Partimos aqui para outra. Aí vamos lá. O primeiro denominador, 2x mais 6. O que é que eles dois têm em comum? O coeficiente 2. 2 é um número comum. Fatorando tudo por 2 fica x mais 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então isso aqui é 2 que multiplica x mais 3. Então já vou colocar aqui no denominador. Isso aqui é 2 que multiplica x mais 3. E o numerador tem coeficiente 2 como valor de A. Então já sei que vai ter o 2 aqui como fator comum, que eu tenho que simplificar ela. Então aqui dentro vai ficar x² menos 3. Ó, lembre, quando a gente coloca em evidência, a gente divide tudo por esse número. Então aqui vai ficar 3 sobre 2x menos 9 sobre 2. Por quê? Porque quando eu coloco esse 2 em evidência, é como se eu estivesse dividindo cada um deles por 2. Dividindo tudo por 2, fica o 2 em evidência. Pronto. Então agora eu só preciso simplificar essa expressão aqui. x² menos 3 sobre 2, x menos 9 sobre 2. Aí a gente vai fazer o quê? X que multiplica. Aí vamos lá. Aí tem que lembrar, quem são os números que multiplicados dá 9 sobre 2? Para multiplicar dá 9 sobre 2, tem que ser uma fração. Então, primeiramente, quem são os números que multiplicados dá 9? É 1 vezes 9 ou 3 vezes 3. Só que um deles tem que ter o denominador 2. Por que um deles tem que ter o denominador 2? Para, na hora de multiplicar, o denominador prevalecer no final da multiplicação. Agora, somando, tem que dar menos 3 meios. Então, se a gente fizer, o produto está dando negativo, significa dizer que um deles vai ter sinal positivo e o outro vai ter sinal negativo. Então, esse daqui eu vou dizer que é positivo, esse aqui é negativo. Então, eu sei que é meio negativo somado a 9 ou 9 subtraído meio negativo. Se eu fizer essa conta, vai dar um número muito maior do que 3 meios negativo. Então, como eu sei que 3 tem que dar negativo, nessa hora, como eu quero o resultado negativo, significa dizer que o maior dos dois sempre vai ser negativo. Então, teria que ser menos 9 com mais meio. Sei que isso não serve, porque isso ultrapassa o nosso resultado. Deixa eu aproveitar aqui esse espaçozinho aqui para a gente analisar. Então, meio positivo com 9, meio positivo com menos 9 não serve. Mas se for se for 1 com menos 9,5, isso também é diferente de menos 3 meios. Ah, professor, como é que você sabe que isso é diferente de 3 meios? Ó, 9 sobre 2 é a mesma coisa de dizer 4,5. Então, isso aqui é 1 menos 4,5. E 3 sobre 2 é 1,5. Se eu pegar 1 menos 4,5, vai dar 3,5 e não 1,5. Então, isso aqui esse daqui não tem nenhuma chance. Então, é 3 sobre 2 com 3. Então, ó, é 3 sobre 2 com o número 3. Aqui eu não preciso nem discutir se pode ser ao contrário, porque o número 3 é igual, né? Então, só vou precisar definir quem é o sinal negativo. 3 sobre 2 é 1,5. E a gente viu que o resultado tem que dar negativo. O resultado para dar negativo, o maior tem que ser negativo. E aí, aqui agora, a gente faz o quê? Tira o MMC. O MMC, nesse caso, é 2. Aí a gente vai, então, o quê? 2 vezes quanto dá 2? É 2 vezes 1. Então, aqui é 3. Menos. Aqui é 1. Virou 2. Então, 1 vezes 2 dá 2. Então, aqui é 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Aí a pergunta, quanto é 3 menos 6? 3 menos 6 é menos 3 sobre 2. Então, os nossos números que a gente está procurando é 2/3 positivo. É 2/3 positivo e 3 negativo.
Então, eu tenho aqui 3 sobre 2 positivo e menos 3. Aí, então, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui em evidência. Nesse caso aqui, ficou apertado. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho o espaço. Vou aqui reduzir aqui o espaço, vou reescrever e vou reduzir. Espera aí, pessoal. Tá, de vermelho. Então, aqui ficou 2, que multiplica x² menos 3 sobre 2x menos 9 sobre 2 sobre o número 2, que multiplica x mais 3. Aí, quando a gente ficou 2 aqui, que multiplica x mais 3. Só verificando aqui os sinais. Se eu pegar 3 sobre 2 e multiplicar por 3, dá 9,5 negativo. E se eu somar, aqui é 1,5. 1,5 menos 3 dá menos 3 sobre 2. Correto. Então, aqui é 2. O numerador vai se transformar em quem? Em 2, que multiplica... Essa expressão aqui no colchete se transformou no produto x mais 3 sobre 2, que multiplica x menos 3. O único fator comum aqui neles dois é o coeficiente 2. Então, só simplifica ele. Para poder simplificar o mais 3, tinha que ser mais 3 aqui. Ou seria ter que ser mais 3 aqui e aqui menos 3 sobre 2, que a gente verifica que não pode ser. Então, com isso a gente acaba a nossa operação, a nossa conta. O próximo aqui agora. Esse daqui agora é o método de completar quadrado. Eu vou gravar um vídeo somente sobre o método de completar quadrado. Então, nos vemos daqui a pouco.